Só estamos começando, né? 1 de Pedro 5, do 12 até o 14. E a nossa reflexão de hoje tem esse tema: só estamos começando. É a última mensagem, mas o que a gente quer deixar para vocês é que, ainda que seja a última dessa série de 22 ou 23 mensagens que eu preguei em 1 de Pedro aqui, o que é importante a gente pensar é que a gente só está começando uma longa jornada. 1 de Pedro 5, os últimos 3 versículos do texto bíblico diz o seguinte: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe salvação. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo, ou com beijo de amor, com beijo santo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Deus, Tu és bendito, e nós reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, através, Senhor, da mediação do nome de Jesus, pelo Espírito que intercede por nós e que está aqui com a gente agora, oramos pela iluminação que vem do Senhor, da graça, do poder, da majestade, da glória que vem do Senhor. Que o Senhor abra o coração do Teu povo, para que nós possamos compreender Tua palavra e sairmos daqui, Deus, muito mais edificados pelo Teu amor, pela Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu começo hoje com esse texto, só é o começo, falando do Pedro, porque vocês possivelmente já viajaram com criança no carro. E viajar com criança no carro é uma delícia. Por quê? Porque quando você está viajando com criança, 10 minutos com ela no carro, qual é a pergunta que a criança faz para você? Já está chegando? Aí passa mais 20 minutos, ele pergunta de novo: já está chegando? E aí passa mais meia hora, ele pergunta de novo: já está chegando? Está faltando muito? Mas que horas que a gente chega lá? Não é assim que criança faz? Pois é, a gente viveu uma experiência com a minha filha mais nova, a Júlia, há alguns anos. Ela era bem piazinho, bem piquititinha, e aí a gente fez uma viagem para Porto Seguro, e aí, 500 quilômetros, você vai durar aí, 8 horas de viagem. Só que quando a gente percorreu a longa distância até ali no contorno, a Júlia falou assim: pai, tá chegando? Não, filha, não tá chegando não. Antes de chegar em Fundão, a Júlia pergunta de novo: pai, tá chegando? Não, não tá chegando não, filha. Aí mais uns minutinhos depois ela fala: pai, tá chegando? Aí a Aline para e fala assim: minha filha, a gente está indo para um lugar muito legal. Vai ter sol, tem piscina, vai ter praia, a água é quentinha, é muito legal. E aí ela, naquela cadeirinha de neném, de criança, olha para um lado, olha para o outro e fala assim: pai, senta o pau, pai. Engraçado, é porque existe uma longa jornada para ser percorrida, e quando a gente só está começando, não adianta querer olhar para o final ainda. Calma, tem uma grande estrada para correr. Ao longo dessas últimas 22, 23 semanas, estudando a carta de Pedro, a gente aprendeu muita coisa bacana aqui.
A gente aprendeu sobre salvação, a gente aprendeu sobre vida eterna. Pedro conversou com a gente sobre sermos cidadãos, sobre a gente ser homem, ser mulher, sobre a gente ser pessoa segundo o coração de Deus. Pedro falou para a gente sobre sofrimento, sobre o que é uma igreja ser perseguida e mesmo assim ficar fiel. E daí a gente poderia falar assim: uau, isso é tudo! O que o reino de Deus vai mostrar para a gente é que, calma, a gente só está começando. Calma, tem muita coisa ainda para vocês aprenderem. Calma, tem uma jornada muito longa que os filhos de Deus precisam perseguir até a volta do Senhor. E é isso que o Pedro está dizendo para a gente nesse texto, e vocês podem observar isso no verso 12, quando ele começa dizendo que o Silvano está escrevendo com ele. E que Silvano é esse? Esse Silvano aí na verdade é o Silas, aquele mesmo Silas que quando está na Macedônia com o apóstolo Paulo, ele vai cantar louvores com Paulo na conversão do carcereiro. Vocês lembram desse texto? Esse é o Silas que está com o Pedro. Agora aqui é mais especial ainda, porque alguns pegam esse texto e falam assim: não foi o Pedro que escreveu esse texto. Nos últimos anos, nos últimos dias especialmente, com o aumento de informação da internet, o pessoal começa a falar assim, surgiu uma falácia liberal daqueles que se chamam evangélicos liberais, que não creem na Bíblia como palavra de Deus, que é uma chamada teoria das fontes, que fala assim: não, isso aí na verdade não foi escrito pelo Pedro não, isso foi escrito pelas fontes petrinas. Ou alguns falam: não foi o Lucas que escreveu aquele evangelho não, foram as fontes lucanas, foram as fontes paulinas. Nada. A maior prova de que foi o Pedro que escreveu esse texto está aqui nesse versículo. Se você fosse escrever um texto ou mandar uma carta para mim no primeiro século, não tinha Word. Você não ia abrir no Word e começar com Times New Roman, letra 12, espaçamento 1,5. Não tinha isso. Também não tinha papel, Repórter Suzano, Chamex. Não era isso. Haveria tinha uma profissão que eram os amanuenses. Então, por exemplo, eu queria escrever uma carta para a Irlete que está aqui na minha frente. Então, como é que eu escreveria a carta da Irlete? Eu iria lá na Sara, que ela era uma amanuense, e eu chegaria e falaria assim: Sara, quero escrever uma carta. Então a Sara sentaria e ela falaria assim: tá bom, Rômulo, agora comece a falar. Então eu iria falando, ia ditando e ela ia escrevendo. Quando terminasse de ditar e eu falasse assim: beleza, é isso, ela falaria assim: é isso mesmo? É isso mesmo. Então ela ia pegar e falar: agora eu vou ler para você ouvir o que você mandou eu escrever. Tudo bem? Tudo bem. Então ela começaria a isso e aí eu ia falando: não é isso que eu quero dizer não. Muda aí a palavra, não é essa a ideia que eu quero não. Quando chegasse depois, o que ia acontecer? Ela terminou o texto, ela ia falar assim: é isso? É isso. Então agora ela ia copiar tudo bonitinho, deixar linda a letra, e eu ia mandar a carta seladinha depois para a Irlete. Porque as pessoas falam assim: mas o Pedro era um pescador, ele não vai conseguir escrever um grego bonito desse jeito. Não tem problema, o Pedro tem apoio, está de boa. O Silas pode escrever sem problema nenhum, não precisa ser o Pedro não. Então, o autor disso aqui é o Pedro. E ele tem um amigo que está com ele, que é o Marcos também. Pedro está preso em Roma, mas o Marcos também está com ele. Vocês vão observar isso. Mas ele fala algo muito legal aqui. Porque ele diz que está com Silas. E aí ele fala com eles assim: olha só, ele é um fiel irmão e ele diz assim: eu escrevi esse negócio resumidamente para vocês. Aí você fala: caramba, Pedro,
Esse monte de coisa que você colocou aqui, que a gente gastou 22, 23 semanas para estudar. Você fala que esse negócio é resumido? Tem mais coisa para saber? Pedro diz, claro, cara. Só que isso aqui é exclusivamente para encorajar, para testemunhar. Isso aqui é para firmar vocês na graça. E aí ele vai falar algo curioso. Ele diz, eu estou na Babilônia, que também é eleita. Pedro está preso em Roma. Pedro está numa prisão particular em Roma. Vou falar disso daqui a pouco. E Pedro chama o lugar a qual ele mora e todo esse sistema que nós vivemos, ele chama isso tudo de Babilônia. Mas ele termina dizendo, gente, está difícil, existe uma perseguição muito grande, mas o que eu quero dizer para vocês, a paz de Deus seja sobre todos vocês. Todos vocês. Meus irmãos, 4 razões muito rápidas para a gente entender que a gente só está começando. E a primeira razão está exatamente no verso 12 e também no verso 13. Vocês vão observar que ele começa dizendo, com a ajuda do Silvano, a quem ele considera o quê? Irmão fiel. Mas quando nós observamos o verso 13, ele diz, o Marcos, o João Marcos, meu filho. E é engraçado que Marcos é o evangelista, aquele que escreve o segundo evangelho. E uma das razões pelas quais nós entendemos que o evangelho de Marcos é canônico, é exatamente porque quem está por trás da autoridade apostólica do evangelho de Marcos é o Pedro. Pedro tem como companhia na sua prisão Marcos e Silas. Meus irmãos, por favor, nós só estamos começando porque o reino de Deus é vivido necessariamente em comunhão. O reino de Deus é vivido em comunhão. Quem está em volta do Marcos? Quem está em volta do Pedro? Seus amigos. Seus amigos estão com ele. O reino de Deus é vivido em comunhão. Pedro está na cadeia, numa prisão domiciliar. Não tenta imaginar uma prisão romana como o Mosesp aqui de Viana, ou como ali, indo para Vila Velha. É diferente. No primeiro século, se eu estou preso, eu tenho que pagar pela minha estadia. Então eu fico numa casa alugada e um soldado romano fica tomando conta de mim. E eu posso receber visita o tempo todo, não tem problema. E o Pedro está numa situação dessa. E quem é que vai chegar perto dele? Seus amigos, seus irmãos. Gente que ele considera irmão seu. Pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte. Do início dos anos 90 para cá, existe um fenômeno muito interessante. Por exemplo, lá pelo ano de 92, 93, chegou no Espírito Santo, por exemplo, o McDonald's. Então aqui a gente começou a comer um troço chamado gergelim. Vocês lembram o que é isso? Uma coisa horrorosa. A gente começou a comer esses negócios que a gente nem sabia que existia. Mas os caras do outro lado do mundo comem pão de queijo e tomam café de Minas. A informação circula de uma maneira tão rápida, que essa semana eu estava assistindo uma aula de um historiador do Novo Testamento, não, da Bíblia na verdade, o N.T. Wright. Ele trabalha numa universidade de Londres. Tinha um bispo anglicano nos Estados Unidos e tinha aluno na sala do mundo inteiro. Tinha aluno do mundo todo. E aí o pessoal botando no chat lá, no aplicativo lá, no Zoom, assim, salve do Canadá, salve lá da África, salve da Oceania. Aí eu, claro, capital oculta do mundo, falei, salve de Cariacica, pessoal. Estamos aí marcando presença em tudo quanto é lugar. Porque a informação circula de uma maneira muito rápida. Você conversa com gente do outro lado do mundo muito rápido. Esse fenômeno é um fenômeno que a gente conheceu no século 21, chamado globalização, né?
A gente está do outro lado do mundo e o outro lado do mundo está aqui perto da gente muito rápido. Vocês lembram que em 2001, quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas, com 10 minutos a gente já sabia da informação. Só que se vocês olharem, quando Chernobyl, na década de 80, explodiu lá na Ucrânia, aquela usina nuclear, demorou dias para o mundo ficar sabendo o que estava acontecendo. 20 anos depois, com 10 minutos, a gente já estava sabendo. Hoje, por exemplo, quando explode uma bomba em um lugar do mundo, parece que 1 minuto depois o mundo todo já sabe de tudo. Só que qual é o problema desse fenômeno? Nós perdemos as raízes. Nós perdemos raízes. A gente está ligado ao mundo todo, mas está desconectado de quem está dentro da mesma casa que a gente. A gente está conectado e sabe de todas as informações, mas a gente está desconectado com aonde a nossa história nos trouxe. Como a gente conversou nas últimas semanas, nós não valorizamos mais os mais velhos, nós esquecemos as tradições, nós não mais olhamos às vezes as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não vemos isso. Entramos e saímos, não conhecemos mais os vizinhos. A gente não sabe mais quem são as pessoas que moram perto de nós. Frequentamos uma comunidade cristã que nós não mais sabemos o nome das pessoas. E é engraçado, porque esse movimento, ele trouxe especialmente para o mundo evangélico, uma ideia de que se a gente tem uma mega, big church, big igreja, aí é legal. E aí a gente vê um fenômeno, especialmente evangélico, ele também é católico, mas ele é especialmente evangélico, quando o pessoal não conhece uns aos outros, não tem raiz. O homem do século 21 não tem raízes. Conversando com um de vocês essa semana, vocês me fizeram ter uma reflexão muito legal. A gente perdeu as raízes a tal ponto de que, pessoal, olha como é que é velório hoje em dia. Porque a gente hoje em dia vê velório assim, ó. Tomara que termine logo, porque eu estou cheio de coisa para fazer. E é questão de 1, 2, 3, 5 dias, para a gente nem mais lembrar das pessoas. Perdemos as raízes. Não temos raízes, é uma vida completamente individualizada. Agora volto para o cristianismo e vamos aplicar esse negócio para nós. Meus irmãos, comunidades locais foram feitas exatamente para a gente viver o inverso disso que o mundo vive. Eu não estou querendo dizer que você não vai aproveitar as benesses dessas coisas, da informação. Isso é maravilhoso. Agora, eu fui visitar um casal há 2, 3 semanas. Eles não são daqui da igreja. Eles acabaram de ter filho. E aí eu fui visitá-los, eles falaram que eu poderia ir à casa deles, depois que o neném tomasse as vacinas e tal, aquelas coisas todas que a gente sabe que são protocolares. E daí eu fui na casa deles. E aí, lá pelo meio da conversa, eu falei, olha, antes da pandemia, eu sempre visitei todos os nenéns da igreja na maternidade. Sempre visitei. Alguns de vocês que já tiveram filhos aqui, acontece isso. Teve filho? Vocês sempre avisam e a gente vai lá, chega no quarto e pega aquelas lembrancinhas que são bonitinhas de neném, e a gente ora junto e pega o neném no colo e dá beijo na testa da mãe, dá aquele beijo na testa do pai. E aí foi legal que a menina chegou e falou para mim assim, a mãe, né? Nossa, que legal. Você faz isso com todos os nenéns? Falei, uai, faço. Diferente, né? Falei, diferente? Diferente seria se eu não fizesse isso. Porque igreja local é lugar da gente saber o nome uns dos outros. Ou é ou não é bacana quando a rapaziada sabe o dia do aniversário da gente e ainda que seja pelo WhatsApp, a gente receba 10, 20, 30 mensagens da turma de amor, de carinho, de respeito. E eu sei que tem os pecadores que ainda fazem assim. Depois da 10ª mensagem, o 11º ele copia a mensagem lá de cima e manda a mesma aqui embaixo. Não é? Aí depois espera mais 5 e repete. Eu sei disso. Mas não é bacana isso, gente. Não é legal.
Não é legal a gente ter, e as pessoas, por exemplo, a gente ter esse ambiente em que os nossos filhos brincam uns nas casas dos outros, e eles crescem uns com os outros. Isso não é bacana. Não é bacana a gente ter esse ambiente. Hoje de manhã eu brinquei com o Kleber falando que ele ia me chamar para almoçar na casa dele, e ele falou um glória a Deus. Ele falou, e à noite, o que você vai falar? Eu falei, olha, não é legal chegar aqui e ele falar assim, Rômulo, vamos jantar na minha casa. Cadê o glória a Deus? Aleluia. Então, não é legal isso. Você ir lá e comer e tomar um café com o Raimundinho à tarde, comer a broa que a Erlete faz e a cocada que ela faz também, porque você sabe que ela faz cocada. Porque a gente sabe disso. Porque a gente conhece uns aos outros. Porque a gente sabe quem é o outro. E isso é uma diferença que a igreja local tem na vida das pessoas. Isso a gente não pode perder de vista, porque são nesses momentos de celebração que nós estamos juntos, mas também são nos momentos de aflição e de dificuldade que nós também estamos juntos. Ou não é especial quando você tem algumas demandas e determinadas situações e você sabe que você tem irmãos queridos com os quais você pode contar, com os quais você pode ligar, e você pode ir na casa, ou essa pessoa pode ir à sua casa, porque você tem irmãos queridos que estão com você. O Pedro está preso, mas ele tem irmãos que estão com ele até o dia da sua morte. E a tradição da igreja vai dizer que o Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se acha digno de morrer como Jesus crucificado. Mas ainda assim ele tem amigos que estão com ele até o final. O Pedro não está sozinho, porque a experiência cristã não é uma experiência que se vive fora da comunidade. A gente conhece a Deus a partir e com a comunidade. E é por isso que esses movimentos desigrejados, isso não é a experiência normativa cristã. Essa ideia de que eu sirvo a Deus solo, eu sirvo a Deus sozinho, eu ando sozinho, eu não preciso de ninguém. Ei, Jesus trouxe e chamou um corpo. É isso que a gente precisa entender da nossa espiritualidade cristã. E isso eu transpasso para nós, meus irmãos. Eu acho que a gente pode ter aqui na nossa comunidade 10 cultos no final de semana. Eu não tenho problema, eu prego sábado à noite, domingo o dia inteiro. Não tem problema. Que a gente faça 10 cultos, mas que a gente tenha cara de igreja pequena. Aí você fala assim, pastor, não pensa pequeno. Não é disso que eu estou falando. Porque é legal você saber quem está perto de você. É legal você conhecer e saber o nome das pessoas. Você saber a história de vida delas. Você saber as circunstâncias às quais elas vivem. Porque elas também vão conhecer a sua experiência. Nós não podemos perder isso de vista, gente. Nós só estamos começando porque a gente tem uma longa jornada pela frente. E isso se faz na comunidade. É lugar de ser fortalecido, é lugar de fortalecer, é lugar de alimentar, de ser alimentado. A experiência cristã é essa. Ser discípulo de Jesus é fazer parte da comunidade. Então eu faço uma implicação aqui, que é uma coisa que me fugiu pela manhã. É lógico que a gente está vivendo um momento atípico da nossa história. Isso é fato. A gente espera que todos nós possamos ser vacinados logo. Inclusive quem tem de 18 a 56 anos e tem comorbidade, aí tem várias, são doenças cardíacas, Down. A prefeitura já está marcando para você poder se vacinar, ou vacinar as pessoas em volta. Então nós não podemos perder isso de vista. Se você tem isso, conhece alguém, fala para marcar. É o início da gente começar a sair dessa maluquice que a gente está vivendo. O que eu quero incentivar vocês? Que vocês conheçam uns aos outros. Que vocês tenham essa identificação com a comunidade local, com a igreja local. Aqui, não é igreja... Deixa eu usar isso que é legal. É a única coisa que me veio à mente. Já viu aquelas placas enormes de igreja assim? Igreja fulano de tal, ministério do pastor... do apóstolo,
Olha a minha cara. Isso aqui é a igreja de Jesus. Isso aqui é a igreja de vocês. Não é minha. Não é do Kleber. Não é do Jader. Aqui é a igreja de Jesus. É a igreja que a gente serve. É o lugar em que a gente ama uns aos outros e serve uns aos outros. Eu termino esse ponto dizendo o seguinte para vocês. Vocês já pararam para pensar no potencial que é uma igreja local? Nenhuma instituição tem essa capacidade que a igreja de Jesus tem. Vai para fora daqui e fala assim: nós vamos fazer uma campanha de doação de sangue. Inclusive nós vamos fazer uma em junho aqui. Fechamos com Emóis já. Você vai penar para arrumar 10. Ah não, vamos arrumar alimento. Você vai penar para arrumar 2 sacos de arroz, filho. Vai conseguir uma vez. Agora fazer sistematicamente, não consegue. Aí, e aqui? O que a gente fez no ano passado aqui? Quando começou essa loucura toda, não tinha máscara, a mulherada da nossa igreja se juntou, foram lá para a casa do Eugênio, fizeram 1000 máscaras e começaram a distribuir para todo mundo. Agora mesmo a gente já conseguiu, a gente já juntou mais de 3.000 quilos de alimento aqui, gente. Mais de 3 toneladas de alimento a gente juntou aqui. Vocês, ó. A gente tem um monte de cartinha que vai entregar para o posto de saúde. Por quê? Porque a gente se juntou. E quando tem um no meio de nós doente, o que a gente sempre faz? Todo mundo começa a orar um pelo outro. É um negócio incrível. Incrível. Porque isso é a força que uma comunidade local tem. Então não se esqueçam disso. Não se esqueçam que a experiência cristã é de uma comunidade local e é de uma vida em comunidade. Segundo, se a primeira razão, meus irmãos, é exatamente o reino vivido em comunhão, a segunda é que o conhecimento de Deus é profundo demais. Percebam que o Pedro vai dizer aqui no verso 12: eu lhes escrevi resumidamente. O Pedro é um brincalhão aqui mesmo. Brincalhão. Ele diz que ele escreve isso resumidamente. Para quê? 3 razões, olha o texto. Encorajando-os, testemunhando, e ele ainda diz assim: para que vocês se mantenham firmes. Nós só estamos começando, meus irmãos, porque o conhecimento de Deus é profundo demais. Tem muita coisa no Senhor para a gente conhecer, mas muita coisa. A ponto de a eternidade inteira, quando vivermos com o Senhor, nós passaremos a eternidade inteira conhecendo o Senhor. Então nós temos N coisas do caráter e da obra do nosso Deus para a gente conhecer. Então tem muita coisa de Deus para a gente saber. Aí aqui, deixa eu parar, porque mais uma vez eu preciso falar com vocês sobre os tempos que nós estamos vivendo. E com o aumento da informação. Mais de um de vocês já me perguntou, na verdade mais de alguns. Isso é controvérsia de mais de 100 anos. Mas aí parece que agora a gente está descobrindo a roda. Como diria o escritor de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Mas vamos lá. Ah, então tem muita coisa de Deus para a gente conhecer. Tem. Aí vem o grande pulo do gato. Aí vocês vão esperar e eu vou falar disso, porque você fala assim: então o pastor vai falar para a gente buscar a palavra de Deus. É fato. Só que no nosso tempo está muito legal, porque as pessoas estão falando bem assim: olha, a palavra de Deus não é a Bíblia. Olha o pulo do gato, que legal. A palavra de Deus é Cristo. Ó. Cristo é a palavra de Deus. Aí eu paro. Eu paro em primeiro lugar porque eu preciso dizer o seguinte: realmente Jesus é a palavra de Deus. Se por palavra de Deus você está usando João, quando ele fala que Jesus é o Logos, sim, Jesus é a palavra de Deus. Se você está usando Colossenses para dizer que lá ele é a imagem do Deus invisível e ele é o agente da criação, ou seja, nele foram criadas todas as coisas, e
pelo poder da palavra Jesus criou tudo, top, concordo, é verdade. Se por palavra de Deus você está dizendo que Ele é o portador da palavra de Deus, então Jesus é o supremo profeta que veio nos anunciar tudo da parte de Deus, porque Ele é o Deus encarnado. Beleza, Jesus realmente é a palavra de Deus, e Ele tem que ser adorado por isso. E a Bíblia não deve ser adorada, nem idolatrada, cuidado com isso. Mas por outro lado, meus irmãos, número 1, a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus. Número 2, Jesus diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu estou com um problema aqui. 3, eu não consigo conhecer a Jesus sem a Bíblia. E 4, se por acaso eu falo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu vou ter que começar a procurar a Bíblia dentro da Bíblia. Porque aí o que a galera vai começar a fazer? Não, Jesus, aí eles começam a olhar Jesus, ele fala, não, o livro de Levítico não serve, o livro de Deuteronômio não serve, o livro de Números não serve, o que serve é de Jesus para frente. E eu diria, isso é mais velho do que andar para trás e para de querer procurar a Bíblia dentro da Bíblia. Porque no final das contas a gente vai começar a virar escravo do intérprete. O intérprete vai dizer o que é Bíblia e o que não é. Voltamos ao catolicismo romano, antes da reforma. A Escritura é a palavra de Deus. Quer conhecer o Senhor? Vá até a palavra dele. De Gênesis a Apocalipse, mergulha nesse negócio. E quem vai ensinar a gente é o Espírito Santo, com oração e com estudo, e com o tempo da gente refletir. E tem muita coisa de Deus para a gente poder conhecer, pessoal. Tem muita coisa boa de Deus que Ele mostra para nós através da sua palavra. Então não se esqueçam disso. E o conhecimento de Deus é tão profundo que ele serve exatamente para encorajar a gente. Vai dizer para mim que nesses momentos que a gente está vivendo, a palavra de Deus não soprou no seu coração e na sua mente, em momentos que a gente sempre pensou em desistir, não soprou na sua mente, olha só, vai um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, aí vem aqueles versículos na Bíblia, na mente, no coração da gente, e aí a gente acha que vai desistir, no final das contas a gente não desiste, porque a palavra encoraja. Mas não é só isso, o Pedro está escrevendo e dizendo que é para testemunhar. Por quê? Porque ele morre por causa desse negócio aqui. Como eu disse para vocês, ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. A expressão testemunha aqui é martírio. Pedro dá a vida. E a Bíblia é um livro escrito de Deus, com um ato de fala de Deus, se manifestando para a gente entender que essa verdade é genuína. E é por isso que a gente tem a nossa fé firmada no conhecimento de Deus. Sabe, meus irmãos, o conhecimento do Senhor é profundo demais. A gente só está começando. Aproveite a vida para conhecer o Senhor. Aproveite os minutos para desfrutar daquilo que o Senhor fez. Terceiro, percebam, meus irmãos, o que o Pedro vai dizer no verso 13. Por que é que a gente só está começando? Porque a gente está na Babilônia. Olha o verso 13. Aquele que está em Babilônia, também eleita. Pedro está em Roma. Mas mesmo em Roma, Pedro diz que ele está em Roma e ele chama todo esse sistema que nós vivemos de Babilônia. Olha que coisa curiosa. Agora olha bem para mim, por favor. Às vezes a gente se assusta com as notícias que a gente ouve. Às vezes a gente se assusta com o grau de maldade, não só dentro de nós, com alguns sentimentos e vontades e volições que a gente é capaz de ter, mas às vezes a gente se assusta com notícias que estão em volta da gente. Interessante. Não era para a gente se assustar. Por quê? Em Apocalipse, no capítulo 18, João deixa bem claro o que é a Babilônia e o que é aquilo que a gente vive.
E ele vai citar exatamente Isaías capítulo 21 aqui em Apocalipse 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Agora ele vai citar Isaías 21, quando ele vai falar daquela Babilônia do Antigo Testamento que escravizou o povo de Deus. Ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. A Babilônia é um sistema dominado por hostes malignas, gente. Vocês acham, sinceramente, daqui a pouco você chega em casa, espera passar o Fantástico, você vai ver um programa chamado Temperatura Máxima. Nos primeiros 5 minutos de filme vai morrer um número razoável de pessoas, umas 395, só com o primeiro acidente e explosão que acontece. Vocês já viram isso? Já assistiu filme? Quando você assiste filme, primeira cena, já começa morrendo 958. Vocês já perceberam isso? Viu a banalização da violência? A banalização da morte. Você já se pegou vendo o filme? Aí lá no meio, você começa a torcer para o bandido não ser pego? Não é isso? Porque você foi manipulado. Manipularam seus sentimentos. Manipularam a sua emoção. Só que se tivesse roubado seu carro, você ia ficar chateado, né? Mas lá no filme o bandido tem que se dar bem, velho. Não é? É porque esse sistema que a gente vive, ele é assim. A gente começa a achar o certo vira errado e o errado vira certo. Você quer ver uma coisa? Lá no meio da novela você já está doido para a mulher trair o cara. Porque é uma grande história de amor. Isso é Babilônia. Isso é o sistema que a gente vive. É esse sistema dominado por hostes espirituais do inferno. A gente não pode esquecer esse negócio, mas preste atenção. Ele diz assim, verso 3: todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. É um lugar em que a política é ruim. A justiça não existe. E ele diz assim, olha, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Não tem justiça, gente. Aí agora você olha o jornal e você fala assim, meu Deus, as coisas estão ruins. A minha pergunta é, algum dia elas foram boas? Agora, quando eu vou aos profetas do Antigo Testamento, que vão trabalhar a Babilônia, eu chego até o profeta Jeremias e eu acho engraçado, observe na sua Bíblia, porque talvez você diz assim, pastor, e agora? O que é que a gente faz? Quando a gente chega no profeta Jeremias, no capítulo 29, o profeta Jeremias está falando exatamente do período em que o povo de Deus vai viver exilado na Babilônia. Como eles devem viver. Capítulo 29, verso 4 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para onde? Para Babilônia. O mesmo período que Israel ficou 70 anos escravizado lá, é o mesmo período que nós estamos vivendo até a volta de Jesus Cristo. É um período de exílio que nós vivemos. Verso 5. O que fazer, pastor, num lugar como esse? Bom, Deus diz, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam dos seus frutos. A vida vai parar? Amanhã cedo o que vocês vão fazer? Bom, vocês vão pegar o 509. Lotado ou não, de máscara ou não, a vida continua. Você vai para o terminal, meu filho. Você vai passar o passezinho lá, o cartãozinho. Amanhã tem que bater ponto de manhã. Você vai parar a reforma da casa? Não vai. Vai parar a construção? Não vai. Vai ter que continuar chegando a fatura do cartão de crédito? Vai. Vai continuar o tratamento para pressão alta? Vai.
A vida não para. Uai, mas não estou na Babilônia, pastor. Tamo, mas para de trabalhar para você ver se você não vai parar de comer também. A vida parou? Não, mas pastor, morreu fulano de tal. Eu sei, estamos tristes, não estamos felizes. Essa situação que vivemos é péssima. Mas a gente vai ter que continuar a vida, porque a gente vai ter que continuar cuidando da criação, uns dos outros. Vamos ter que continuar cuidando do culto a Deus, do louvor ao Senhor. A vida vai continuar. E é isso que ele está dizendo. No meio do Covid-19, aí daqui a 100 anos vai vir qual? O Covid-29, 39? Há 100 anos a gente viveu a gripe espanhola, o H1N1. Daqui a 100 anos nós vamos viver qual? H50N980? Não foi e não é a primeira crise que nós estamos vivendo, nem vai ser a última. A gente sempre teve isso. Infelizmente, isso é bom? Claro que não. De maneira nenhuma. Está triste? Estou. Falei que hoje de manhã eu estava vindo para cá, recebi um áudio de um de vocês aqui. E aí descobri que faleceu um cara que, quando eu era moleque, a gente ia jogar bola junto. Ele era daqueles coroa mais experiente. E eu dava carona para ele de carro, a gente ia trocando ideia. Isso é coisa horrorosa. E aí? O que o profeta está dizendo? É o meio do caos? A gente continua. A gente vai adiante. Mas olha que coisa curiosa. Verso 6. Casem-se e tenham filhos. Quantos casais que vocês já ouviram falando bem assim? Eu? Ter filho? Nesse mundo doido? Mas é nunca. A minha pergunta é assim, gente, quando é que esse mundo deixou de ser doido? Quando esse mundo foi bom para ter filho? Porque desde que a gente entrou em pecado, meu filho, todo dia é ruim. Não tem nenhum dia que é legal. Não teve nenhuma época que a gente falasse assim, uou, agora é uma época maravilhosa para a gente casar. Sempre foi difícil o casamento. Ter filho sempre foi difícil, porque a gente está na Babilônia, e isso realmente é difícil. E a gente vai deixar de ter? Claro que não. Até porque se a gente deixar de ter filho, a aliança dos filhos de Deus e os filhos da aliança continuam como? A vida continua. E ele diz, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam. Agora olha que legal, porque talvez vocês falem assim, nossa, o pastor falou de comunhão, verdade de Deus, é isso aí, a gente fica fechado aqui, só nós, a nossa igreja, ai que maravilha, ai que delícia, parece até o monte da transfiguração esse negócio aqui, a gente fica, é a glória de Deus, a gente canta louvor, levanta a mão, não é? É legal, mas não é sobre isso que é a vida não. Ele diz assim, busquem a prosperidade da cidade, busquem a prosperidade da Babilônia, olha que loucura. E ele diz, para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso aqui é muito legal. Discípulos de Jesus são chamados para abençoar, seja quem quer que for, na situação que for, o mundo caído e necessitado aos cacos, crentes são chamados para abençoar. Crentes são chamados para trabalhar, crentes são chamados para cuidar, crentes são chamados para ser uma luz de Deus nesse mundo caído. Olha que coisa bacana, que coisa legal a gente orar. A gente tem o privilégio de orar pelas autoridades, mas a gente tem o privilégio de abençoar as pessoas. E ele diz assim em verso 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não deixem que enganem vocês, que os profetas e adivinhos enganem vocês. Não deem atenção aos sonhos de vocês, que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a esse lugar. Meus irmãos, havia profetas naquele momento que falavam assim, olha, a tribulação vai durar 2 anos, 3 anos. Jeremias estava falando assim, olha, vai durar 70. E aí Deus vai trazer vocês de volta para casa. Eu diria para vocês o seguinte, meus irmãos. Quando eu era criança, sou nascido em lar cristão, a gente cantava demais. Caminhando eu vou para Canaã.
Lembram disso? Caminhando eu vou para Canaã. A nossa terra não é essa. Não se esqueça disso. Construímos casas, temos família, mas Pedro chama a gente de peregrino. Peregrino. Lembrem-se quando eu falei de peregrino, que é aquele que a qualquer momento está pronto para levantar a sua tenda e partir. Isso é a Babilônia. E eu não tenho ideia de quanto tempo isso vai durar. Eu não sei, só sei uma coisa: Cristo vem. E nós nos encontraremos com Ele. Isso eu sei. Cristo vem e nos encontraremos com Ele. E esse exílio vai acabar. Enquanto esse exílio não acabe, nós vivemos o ordinário de cada dia. Abençoamos e somos abençoados. Cuidamos de todos, independente. Cultuamos ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com centralidade na palavra, com a boa doutrina, com a consciência limpa. Porque ainda na Babilônia nós conseguimos adorar. Nós conseguimos celebrar. Quarta e última razão, porque só estamos começando. Olhem como o Pedro termina essa carta. Paz. Paz. Pedro termina essa carta com paz. Ele fala da paz de Deus. Paz. Da paz do Senhor. Meus irmãos, de março de 2020 até agora, maio de 2021, são muitas as razões que tiram a nossa paz. Assim como era deles, Pedro está preso, a igreja perseguida, e ele termina dizendo: paz para quem? Para todos vocês que estão em Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que está difícil a gente ter no último ano é paz. Porque muita coisa tem tirado a nossa paz. Seja por causa de falhas, erros que nós mesmos cometemos, ou seja por circunstâncias que nos tomaram de assalto, meus irmãos. Paz. Aqui é uma promessa de Deus. Eu falava pela manhã, o Nicholas Woltenstorff, quando ele escreve sobre a Bíblia como palavra de Deus, o Nicholas fala que a Bíblia é um ato de fala de Deus. Sempre que Deus fala, está embutido uma promessa. Quando Isaías profetiza sobre Jesus, Jesus é chamado de príncipe da paz. Quando o apóstolo Paulo fala do Senhor, ele diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, quando ele vai para a cruz no seu discurso final para os apóstolos no cenáculo antes da ceia, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E nesse mesmo capítulo ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não dou a vocês como o mundo a dá. Isso é muito legal. Não deixem o coração de vocês preocupado, nem tenham medo. Como eu quero terminar essa carta? Como eu quero terminar essa série de exposições? Meus irmãos, cristãos podem ter paz. Você pode ter paz. O seu rei reina
Não importa quem esteja no poder, não importa a circunstância, não importa a situação, cristãos podem deitar e dormir. Cristãos podem ter paz. O que rouba a sua paz? E eu queria chamar você hoje para escorar a sua cabeça, como João fez no cenáculo, na Santa Ceia. Eu queria chamar você hoje para reclinar a sua cabeça nos ombros e no peito de Jesus, para você ter paz. Paz. O guarda de vocês e meu não dorme, gente. Deus da gente não descansa. Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo está vivo. Hoje é um dia da gente olhar para Jesus e ter paz. E eu queria te convidar hoje para você descansar em Jesus. Se talvez o diabo tenta perturbar a sua mente e o seu coração e você não consegue ter paz, eu queria te convidar a ir até Jesus. Se a sua consciência não te deixa em paz, eu queria te convidar a ir até Jesus. Se as circunstâncias não deixam você ter paz, eu queria te convidar a ir até o Deus que carrega os fardos dos seus filhos. Eu queria que você tivesse paz. Paz. No meio do caos, paz.